Boa noite, Missão e Vida. Tudo bem com vocês? Quero agradecer você que tem nos acompanhado em todos esses episódios do Boa Noite, Missão e Vida. Já estamos no episódio número 17. Sempre tenho colocado aí na descrição da live o número do episódio, né? Para que a gente possa ter um controle. É legal, isso é interessante. Bom, eu acho legal, né? E, amados, mais uma quarta-feira estamos trazendo uma mensagem de Deus para os irmãos. Como eu sempre digo, é uma mensagem que primeiro fala a mim, depois, se ela não falar a mim, não tem como eu transmitir para os irmãos, né? Não tem como eu falar algo que se torna vazio se a palavra não falar a mim primeiro. Então, é algo que sempre toca no meu coração, sempre fala comigo, é sempre uma mensagem, eu creio que da parte de Deus, porque é isso que eu peço a Ele, e a intenção é que eu possa trazer aos irmãos algo que possa acrescentar na vida de cada um, na vida dos nossos amigos aí. Hoje, quarta-feira, estamos na Semana da Independência. Uma coisa que nós não podemos deixar de mencionar é que nós precisamos agradecer a Deus pela nossa pátria, um país tão abençoado, um país tão cheio da graça de Deus, apesar de que infelizmente não sabem muito utilizar, mas enfim, somos um país abençoado, somos um país querido por Deus, não que os outros não sejam, mas nós somos um país agraciado, muito cheio da graça de Deus por tantas coisas que nós poderíamos enumerar aqui, que se torna até desnecessário. Eu creio que todos nós temos essa consciência do quanto Deus nos abençoa nesse nosso país. Parabéns ao Brasil, né, pela independência, por essa data tão relevante para cada país. Cada país que foi uma época colônia, foi dependente de um outro país, hoje somos independentes. Hoje, a quarta-feira, hoje nós queremos falar sobre íntima compaixão. É o tema que nós colocamos na descrição. Na nossa imagem aqui, eu não coloquei nada, porque eu quis colocar só a tela do Boa Noite, Missão e Vida, divulgando que nós estamos toda quarta-feira às 19h30 no ar. E também um assunto tão subjetivo, tão assim, que trata de sentimento, que eu achei uma certa dificuldade, fazer uma imagem dele. Deixa eu tirar o som do telefone. Quis me atrapalhar aqui. O Boa Noite, Missão e Vida de hoje fala sobre íntima compaixão. O tema nosso está baseado em Lucas 7, principalmente no versículo 13. Mas o interessante desse texto de Lucas 7, pelo menos na versão que eu peguei aqui, ela é um capítulo muito interessante, que ele fala de várias situações em que Jesus colocou ali em prática a compaixão dele. Fala de uma situação em que aquele chefe lá aquele centurião, né? Não estava achando a palavra centurião. Aquele centurião chegou para Cristo e falou, eu já até citei isso na igreja, já citei isso em alguma live,
Mas ele chegou para Cristo e ele falou assim, olha, eu conheço, eu sei o que é autoridade. E eu vejo no Senhor essa autoridade. Eu consigo ver porque eu sou autoridade. E eu reconheço no Senhor essa autoridade. E ele fala ali, olha, só manda ordem que eu estou com um servo lá doente e ele precisa ser curado. E eu só quero que o Senhor dê a ordem, porque ele reconhecia que Jesus ele não precisava ir na casa dele. Algumas pessoas se utilizam de fotografias, né? Não estou criticando aqui, cada um põe em prática a fé da forma que acha que precisa, né? Algumas pessoas se utilizam de fotografias, de lenços, de roupas, de objetos que representam aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa leva uma fotografia na igreja para o pastor orar, para o missionário orar. Amados, nós precisamos entender que há pessoas que elas precisam de algo palpável para praticar a sua fé. Isso não está errado, isso não é pecado. Isso é daquela pessoa, ela precisa. Eu particularmente, como eu sou um sonhador por natureza, eu consigo pensar em algo e ver aquilo materializado, eu tenho essa facilidade. Então eu nunca precisei da minha fé ser reforçada com imagem, com foto, com nada. Eu falo com Jesus. Às vezes eu falo com Jesus, dependendo da situação, às vezes você não pode citar nome. E às vezes eu falo com Deus sobre aquela tal pessoa, porque as outras que estão ali não precisam ouvir o nome dela, e eu tenho certeza que ele está entendendo o meu pensamento, ele está entendendo a minha fala. E aquele centurião, ele entendeu isso. Ele entendeu que Jesus, ele não precisava ir lá. Ele tinha uma autoridade tamanha, tinha e tem uma autoridade tamanha que ele falou assim, olha, o senhor não precisa ir lá. Eu sei que o senhor dando uma ordem daqui, à distância, o meu servo vai ser curado. E foi dito e feito, né? Chegaram lá, o rapaz já estava curado, maravilha. Eu só fiz um parêntese aqui com esse episódio, porque faz parte do livro do capítulo 7 de Lucas, mas o que eu quero enfatizar hoje é o termo que na minha versão aqui o autor usa, o tradutor usa, né? Específico no versículo 13, Lucas 7, 13, ele fala assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Moveu-se de íntima compaixão. E eu quero falar sobre esse sentimento, íntima compaixão. Eu quero falar com você hoje sobre esse sentimento, íntima compaixão. Íntimo é aquela pessoa que tem intimidade com alguém. Outro dia nós achamos graça do meu pequeno, o Adiel, falando sobre a história, a questão do banho, né? Sobre a roupa, sobre a nudez, e ele falou que isso era questão de intimidade, né? E nós achamos graça, né? Sobre essas coisas, a intimidade, a privacidade. Ele usou esse termo, isso se chama privacidade. Eles estão comigo aqui me auxiliando no vídeo e ele está ouvindo eu falar dele aqui. E a intimidade eu só tenho com alguém que eu conheço muito. Eu preciso ter intimidade com alguém. Às vezes eu dou uns furos, porque eu sou do tipo que eu gosto de dizer que eu perco amigo, mas não perco a piada. E tem gente que não aceita nenhum tipo de piada. Um pastor me mandou uma mensagem há pouco e eu brinquei com ele. Eu tenho essa intimidade de brincar com ele. Eu falei, você é muito profundo, eu não estou nesse nível. Era uma piadinha.
mas ele tem intimidade para brincar comigo e eu tenho intimidade para brincar com ele. Há pessoas com as quais nós temos intimidade. Nós temos intimidade de tomar banho juntos, com os de dentro da casa. Nós temos intimidade de dormir na mesma cama. Mas há pessoas com as quais nós não temos intimidade nenhuma. E isso é intimidade. E aí, íntima compaixão. Aí entra na questão de nível de compaixão. Eu posso ter uma compaixão por uma pessoa, mas Jesus, aqui, o autor, ele fala, Lucas, ele é muito detalhista, né? Até pela função que ele tinha, que ele era médico, né? Ele é muito detalhista na escrita, e ele fala, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Amados, aquela viúva, a viúva de Naim, inclusive é muito conhecida aí no meio cristão, pela história dela, muito citada, ela já era viúva, já havia um sofrimento na vida dela. A viuvez, amados, desde os tempos passados, é uma situação muito sofrida. Eu, graças a Deus, não tenho isso ainda, mas o meu pai já ficou viúvo da minha mãe e nós percebemos o sofrimento que é a viuvez. A minha sogra já ficou viúva do meu sogro e amados, é um sofrimento que não é só sentimento de perda, são situações que aquilo acarreta, que geram um leque enorme de situações que geram sofrimento àquela pessoa. Então, ela já era uma mulher sofrida. Aí morre o filho. E vinha lá, Jesus entrando na cidade de Naim, vinha lá aquele cortejo fúnebre, com aquele caixão, o texto usa esquife, né? Chique. Aquele caixão com aquele jovem dentro. Eu imagino que aquelas pessoas estavam chorosas, estavam tristes. Os amigos dele o acompanhavam, os amigos de sua mãe o acompanhavam, amigos do tempo do pai dele, às vezes, talvez ali o acompanhavam, chorosos, tristes por aquele jovem não estar mais ali com eles, né? E Jesus olha aquela situação e o texto diz, moveu-se de íntima compaixão. Amados, uma compaixão que ele conseguiu sentir a dor que estava no coração daquela mãe. É isso que nós entendemos nesse texto. A compaixão, paixão, sofrimento, compaixão, sofrer junto. Basicamente isso. Pode, de repente, se você pesquisar, vai ter aí uma definição mais profunda, mas resumindo, compaixão, o ato de sofrer junto, a capacidade de sofrer junto. E aí eu venho à mensagem de hoje. Nós temos vivido hoje, amados, setembro, hoje dia 9, né? 9 de setembro de 2020. Nós temos passado situações e esse tema me veio hoje à mente porque eu convivi com uma situação onde a compaixão era tão necessária, extremamente necessária e tão lógica. As situações, amados, em que a compaixão é básica. Ela não seria um ato de amor, ela não seria um ato de altruísmo, ela não seria um ato de bondade, ela seria um ato básico necessário. E eu assisti uma situação em que a compaixão, ela passou de largo, igual aqueles homens que passaram de largo no caminho daquele homem que caiu e o samaritano o ajudou. A compaixão passou bem de largo. E a situação, amados, requer tanta compaixão.
E eu fiquei pensando, fiquei analisando essa palavra, compaixão. Se colocar no lugar do outro, se colocar no sofrimento do outro. Amados, nós vivemos dias em que o dinheiro é tudo. Vivemos, lógico, num país capitalista. Nós precisamos de dinheiro. Eu preciso muito de dinheiro. Eu creio que você que está me assistindo precisa muito de dinheiro. Mas, infelizmente, nós temos vivido dias, e a palavra de Deus fala isso, que no final dos tempos, os homens seriam orgulhosos, mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. E quando eu sou mais amante de mim mesmo do que amante de Deus, se eu não estou amando a Deus, o meu amor ao meu próximo está nulo. E pasmem, que quando eu penso nisso, quando eu olho para mim e não vejo amor pelo meu próximo, eu entendo, isso é uma particularidade minha, amados. Eu entendo que eu não estou conseguindo amar nem a mim mesmo. Eu não me amo, porque quando eu me amo, e a Bíblia fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo, é porque eu preciso amar a mim primeiro, depois eu vou ter uma base de amor. E se eu não amo ao meu próximo, eu não estou amando a mim mesmo. Eu estou com um problema comigo mesmo, eu preciso me curar, eu preciso ser sarado sentimentalmente para poder amar o meu próximo. Eu só tenho carinho, eu só tenho compaixão para com as outras pessoas quando eu me amo. A Bíblia nos mostra, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E, amados, nós temos vivido um mundo em que a compaixão, e muitas vezes a íntima compaixão, é tão necessária, e isso é a revelação do amor de Cristo, é a evidência do amor de Cristo nas nossas vidas, presente nas nossas vidas. Se o amor de Cristo, se a transformação renovadora de Cristo não moveu-se dentro de mim, não me transformou daquele homem podre, morto nos meus delitos e pecados, numa nova criatura, eu não tenho compaixão pelo meu irmão. Eu não tenho interesse nenhum em fazer o bem pelo meu irmão. Por quê? Eu não fui transformado. Amados, eu quero te convidar nessa noite, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, faça uma autoanálise. Eu quero olhar para mim hoje, eu quero olhar para mim mesmo. O que tem de Deus dentro de mim? O que o amor de Deus... domingo foi dia de Santa Ceia na igreja. Nós comungamos a vitória de Cristo sobre a morte. O que isso tem produzido em mim? O que isso tem trazido de transformação para a minha vida? O que eu tenho feito? Qual é o sentido de eu estar indo numa igreja, frequentar uma comunidade? Dentro desse contexto que nós temos vivido, amados, a compaixão. E no tema de hoje, dentro do tema de hoje, a íntima compaixão tem que estar presente nas nossas vidas. Eu quero convidá-lo, eu não estou aqui para intimar ninguém, não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, eu não tenho autoridade para isso. Eu quero convidá-lo, sabe, amado, amada, convidá-lo, convidá-la a fazer uma autoanálise. O que o amor de Cristo tem produzido em mim? Que nível de compaixão eu tenho tido para com o meu próximo, para com a minha igreja, para com a minha comunidade? Temos vivido tempos de crises. Logicamente, a crise é uma coisa presente no mundo capitalista. Mas esse isolamento social, essa situação que tem ocorrido nos últimos meses,
Eu conheço igrejas que fecharam, porque as pessoas deixaram de frequentar, a arrecadação acabou, e aí o líder da igreja teve que fechar. Eu convivo com um líder de igreja que fechou a igreja, porque ele não tinha condição, precisava pagar aluguel, precisava pagar água, luz. E há uns custos a manutenção de uma igreja. Na sua igreja, o que você tem feito com relação a isso? O que a sua compaixão tem te levado a fazer? Amados, nós precisamos sentir compaixão pelo nosso próximo. Você tem se preocupado? Eu tenho me preocupado para com o meu irmão nesses últimos dias? Setembro Amarelo, um mês onde se debate muito o suicídio. É uma palavra chatinha de se falar, é uma palavrinha que ninguém gosta de falar, é uma palavrinha que muitos nem gostam de citar. Mas esse mês de setembro é o mês onde que se foca no combate ao suicídio. O que você tem feito? Sabe, amados, eu quero te dizer que muitas vezes não precisa você falar grandes coisas, falar palavras bonitas. Às vezes, o simples ato de estar à disposição e aquela pessoa que está perto de você sentir de você essa disposição, já abre não é nem uma brecha, uma porta gigante para que você possa servir na vida daquela pessoa, como um aconselhador, como um ouvidor, como um ouvinte, né? Um ouvinte daquela pessoa. Amados, às vezes, um ouvido aberto vale mais do que uma live dessa de mais de 20 minutos. Às vezes, um ouvido aberto, você pronto para ouvir as pessoas ali, é tão valioso que quando você termina de ouvir às vezes ela fala assim: nossa, foi muito boa essa conversa, e você não abriu a boca. Íntima compaixão. Precisamos desse sentimento, amados, mais do que nunca. Necessitamos encarecidamente desse sentimento, mais do que nunca. Nós precisamos, amados, pôr em prática esse sentimento que Jesus mostrou nesse versículo 13 de Lucas 7. Íntima compaixão. E você, eu creio, não vai ter poder em você para ressuscitar o filho de ninguém. Mas Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou do que aquilo que esperamos, diz a palavra de Deus. E você pode ser um intercessor, você pode ser um ajudador. Às vezes é uma necessidade pequena que talvez você tenha que desembolsar um trocadinho, um lanche, um almoço. Vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa que talvez daqui 10, 20 anos, daqui 50 anos, você não vai lembrar, amados. Você nunca se lembra. Porque quando você faz com a sua mão direita, a sua mão esquerda está escondida, então isso se apaga da sua memória. Tenha certeza disso. Mas aquela pessoa que recebeu, seja uma cesta básica, sabe? Seja um pacote de fralda, a pessoa vai falar: olha, lembra aquele dia assim, você estava precisando. E você tratou a coisa com essa íntima compaixão. Se deixou usar na vida daquela pessoa. E para ela fez uma diferença muito grande. Que nós possamos, amados, a cada dia, mover-nos com essa íntima compaixão, de íntima compaixão, espelhados no ato de Cristo, espelhados no exemplo de Cristo, porque é o nosso principal exemplo, é o nosso maior exemplo de fé e de prática, de vida cristã e de vida social, é Cristo. Que nós possamos nos mover de íntima compaixão e isso possa produzir frutos em nossas vidas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Fique com essa mensagem nesse momento, que o Senhor possa
eu peço que o Senhor possa produzir muito mais daquilo que eu falei. Amados, eu não uso script, eu não uso nada escrito, eu estou falando com vocês aqui. A única base que eu tenho é o texto que eu abro a Bíblia online aqui, ó, e leio. O resto, eu peço que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê inspiração e que Ele possa me usar para falar a vida de talvez alguém que esteja precisando ouvir, talvez tenha ouvido, tenha visto esse vídeo, vai ver esse vídeo e ele vai servir para a sua vida, e eu fico muito grato por ter sido útil. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Vamos orar e que Deus possa nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor move-se a cada dia e em cada situação de nossas vidas de íntima compaixão, como o Senhor se moveu por aquela viúva. E a vida daquele jovem, o Senhor a trouxe de volta, como diz aqui a tua palavra, a Escritura Sagrada. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, renovando a tua misericórdia todos os dias nas nossas vidas, nos traz esse amor revelado através da natureza, através da tua proteção, através do fôlego de vida que nós temos renovado cada dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, movidos dessa íntima compaixão que o Senhor nos ensina, te pedir em especial, hoje eu vou citar o nome, Deus, a vida do pastor Dinho. Eu não conheço, eu vi a imagem dele ontem ou hoje na internet, eu nunca o vi pessoalmente. Mas, Senhor, ele precisa nesse momento muito da tua misericórdia. Pai, há uma igreja muito grande, há uma comunidade muito grande que está espelhada nesse homem, está, Senhor, sendo levada por esse homem a Ti, ó Deus. Ele tem sido um exemplo para muitos. Senhor Jesus, eu não sei a Tua vontade, mas eu quero Te pedir nessa noite que o Senhor traga, Senhor, aquela vida à Tua providência. Eu não sei se é cura, eu não sei se o Senhor vai agir um milagre maravilhoso na vida dele, vai trazer ele de volta aos seus, mas Pai, ele está lá, naquele hospital, como muitos estão, Deus. E através da vida do pastor Dinho, usando ele, Deus, eu quero estender essa minha oração a cada um que está nesse momento entubado, Pai. Oh, Deus, nós sabemos como é difícil para o ser humano, como é difícil para a ciência reverter uma situação dessa, Deus. É quase impossível. Mas eu estou falando agora ao Deus do impossível. Eu estou falando agora com quem manda. Eu estou falando agora com quem tem todas as peças humanas em estoque para troca. Senhor Jesus, amado de nossas almas, eu quero te pedir nessa noite pela tua misericórdia, representado aqui pela vida do pastor Dinho, que eu não conheço, mas eu sei que o Senhor conhece. Eu sei que o teu Espírito Santo está lá naquele leito de hospital agora e está me ouvindo, está ouvindo o clamor daquela família, daquela igreja. Pai, todas essas pessoas, Pai, use, Senhor, de misericórdia para com elas e cumpra a tua vontade. Eu não sei se é cura, eu não sei se é milagre, mas eu sei que será a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que vai ser cumprida na vida deles, para a honra e para a glória do teu nome. E, Senhor, agradecido eu quero te orar nesse momento, porque eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações, está cumprindo com o teu amor, com o teu querer nas nossas vidas em cada detalhe. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado. Desculpa a emoção, é que às vezes nós precisamos
orar com lágrimas. Sabe, amados? Às vezes nós precisamos nos entregar o coração a Cristo com lágrimas. As nossas lágrimas, pode ter certeza, elas chegam ao altar de Deus. E as suas lágrimas têm chegado ao altar de Deus. Tenha certeza disso. E que algo Ele fará na sua vida. Obrigado pela sua companhia todas as quartas-feiras à noite. Obrigado porque você tem disposto o seu tempo tão precioso para nos ouvir e eu creio receber da palavra de Deus. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?